Bom dia, pessoas lindas e maravilhosas! Está entrando no ar mais um episódio das nossas queridas Reflexões Radiofônicas. Eu sou a Gaka Júnior, o criador de O Meu Livro de Ideias, e todas as segundas-feiras, a partir das 7 da manhã, eu tenho um compromisso marcado com você, aqui nesse podcast curtinho, mas com o objetivo de começar a semana de uma forma mais positiva e reflexiva. E o tema de hoje é Brasil e leitura. Por que estamos lendo menos? Bom dia, você que ouve aqui as nossas reflexões radiofônicas, seja na segunda ou no decorrer da semana. E, falando em semana especial, digamos que essa tem a minha querida e amada Bienal do Livro, o evento que eu mais amo, acho que no Brasil e no mundo. E esse tema eu acho bem válido. Por que estamos lendo menos? Qual é o desafio da leitura no Brasil? Bem, a leitura, obviamente, é uma atividade fundamental para o desenvolvimento intelectual e cultural de uma sociedade. No entanto, o Brasil enfrenta um desafio significativo nesse aspecto. Segundo dados do IBGE, a população brasileira quase não tem lido. Em 2019, apenas 47,3% dos brasileiros com 5 anos ou mais de idade leram pelo menos um livro nos últimos 12 meses. Esse número ainda é mais alarmante quando consideramos que a média de livros lidos por pessoa por ano é de apenas 1,3. Muitos fatores contribuem para a baixa taxa de leitura. Entre eles, digamos que o principal é a falta de acesso à educação de qualidade. Segundo o IDEB, em 2019, apenas 35% das escolas públicas brasileiras alcançaram a meta de qualidade educacional estabelecida pelo Ministério da Educação. Isso significa que muitos estudantes brasileiros não têm acesso a uma educação que valorize a leitura e desenvolva habilidades de leitura crítica. Outro fator importante é a falta de incentivo à leitura em casa. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro em 2019, apenas 22% dos pais brasileiros relataram ler regularmente para seus filhos. Isso significa que muitos jovens brasileiros não têm modelos de leitura em casa e não desenvolvem o hábito de ler desde cedo. E, obviamente, a baixa taxa de leitura no Brasil tem consequências significativas para todos os envolvidos dentro da nossa nação e dentro da nossa sociedade. Uma das principais é a limitação do desenvolvimento intelectual e cultural da população. A leitura é fundamental para o desenvolvimento da capacidade crítica e analítica. E a falta de leitura pode limitar a capacidade dos indivíduos de participar plenamente na sociedade. Além disso, a baixa taxa de leitura pode ter impacto na economia do país. Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em 2018, a leitura é um fator importante para o desenvolvimento da criatividade e da inovação, habilidades fundamentais para o crescimento econômico. E eu não digo só também econômico, para o crescimento pessoal, como ser humano. E aí pensamos em estratégias para poder promover a leitura. E, obviamente, promover a leitura no Brasil é um passo fundamental, porém extremamente difícil. E quando falo em fundamental, digo que é necessário desenvolver estratégias que abordem os fatores que contribuem para a baixa taxa de leitura. Algumas estratégias podem ser eficazes e até incluir o desenvolvimento de programas de leitura em escolas e bibliotecas, fornecer acesso a livros e materiais de leitura de qualidade para estudantes de comunidades carentes, incentivar a leitura em casa através de programas que promovam a leitura parental e a criação de bibliotecas familiares.
E, principalmente, desenvolver campanhas publicitárias que promovam a leitura e incentivem o brasileiro a ler, a gostar dos livros. Contudo, é bom lembrar que essa baixa taxa de leitura no Brasil é um desafio significativo e requer uma abordagem multifacetada. É fundamental desenvolver estratégias que abordem os fatores que contribuem para a baixa taxa de leitura e promovam a leitura crítica e, principalmente, criativa. Óbvio, e é bem claro, que com a implementação de programas eficazes e a mobilização da sociedade, é possível sim aumentar a taxa de leitura no Brasil e promover o desenvolvimento intelectual e cultural da população. Porém, precisamos ter a certeza, ter a consciência de que a leitura é fundamental para que você, que está ouvindo aqui a nossa reflexão, entenda que é através dela que você vai saber se expressar, vai saber pensar, vai saber analisar. E pode alguém dizer assim, eu só gosto de ler fantasia, eu só gosto de ler biografia, eu só gosto de ler coisas históricas ou coisas científicas, eu gosto de ler romance. Meus queridos, queridas, todos os envolvidos aqui com as nossas reflexões radiofônicas, a leitura é um ato libertador, não importa o que você lê, desde que você leia. Seu vocabulário aumenta, suas formas de interpretação, de você ver o mundo à sua volta, aumentam. Então, o que eu quero deixar aqui hoje para vocês é que eu sempre costumo dizer que eu já nasci com um livro na mão. Mas, ao decorrer da minha existência, eu fui mudando cada vez mais os gêneros literários que eu costumo ler. E hoje eu posso dizer que eu leio quase tudo. Menos livros de coach e de autoajuda. Então, meus queridos, o conselho que eu dou para vocês hoje é o seguinte: se você é do Rio de Janeiro ou proximidade, ou ainda se tem condições de vir mesmo estando longe, vá para a Bienal do Rio de Janeiro esse ano. Sabe, dê a chance para você encontrar um novo amor, uma nova amizade, um novo mundo mágico que só os livros podem oferecer. E aí depois a gente conversa sobre isso, ok? Ok. Ficamos por aqui. E se você está escutando a gente pelo YouTube, deixa o seu like, dá aquele joinha e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, compartilha. Vai ali, compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha no status do seu Instagram. O importante é que mais pessoas acessem esse conteúdo se você realmente gostou da nossa reflexão de hoje. E olha, não se esqueça, hein? Segue a gente lá no Instagram, @omeulivrodideias. E não se esqueça, na quarta-feira às 17, nós temos o Chá da Tarde, um podcast onde sempre trazemos um convidado diferente e inteligente. Até a próxima segunda para mais uma Reflexões Radiofônicas.